Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus, continuando a nossa meditação nos Evangelhos sinóticos. Nós, no encontro passado, começamos a perceber aí a ação de Jesus na história, no sentido da obra, se iniciando por meio das curas que ele estava fazendo, dos ensinos que ele já também iniciava ali, O início do seu ministério, na verdade, ali no sentido presencial na região de Israel e nesse momento aqui na região da Galileia. Então nós vimos lá um primeiro momento que ele cura o endemoniado numa sinagoga, isso acontecendo num sábado, já confrontando então a questão da religiosidade do povo de Israel por meio do sábado, Ou seja, eles idolatravam o sábado mais do que aquele que criou o sábado. Então Jesus já vai começar a bater nessa tecla e nós vamos estudar um pouquinho isso mais para frente. Da mesma forma, ele cura nesse mesmo dia a sogra de Pedro, Então, no endemoniado, a ação de Jesus no domínio dos espíritos malignos, das regiões celestiais malignas, então Jesus já mostrando seu domínio sobre ele, e no caso da cura da sogra de Pedro, o domínio dele sobre as doenças. E depois a gente viu um trecho que ele vai curando muitas outras pessoas, até aí o pôr do sol, a passagem nos fala, mostrando esse domínio total de Jesus. O reino de Deus era chegado e Jesus agora então mostra todo esse poder que vem por meio do Espírito Santo, que capacitava Jesus para fazer essas obras, e mostrava todo esse domínio, seja aqui na terra, sejam nas regiões celestiais, Jesus já dominando a ponto de até os demônios perceberem, quem Jesus era, saberem quem Jesus era e as obras que ele vinha praticando. Então, esse é o cenário que a gente parou na semana passada e vamos continuar então meditando sobre esse período aqui. Mas antes vamos orar, pedindo a orientação de Deus para que possamos absorver tudo aquilo que ele tem a nos ensinar nesse momento. Papai, obrigado por mais uma vez estarmos diante do Senhor e da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos tem incentivado, nos tem capacitado a estar aqui, nos tem permitido. E nós somos muito agradecidos por isso, porque isso é algo que o Senhor coloca em nossos corações. Pedimos que o Senhor não deixe que isso se esfrie nunca. Que nós possamos sempre estudar, ler as Tuas palavras, conversar com o Senhor, buscar o discernimento por meio do Espírito Santo, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, que a gente possa, através daquilo que o Senhor nos capacita para fazer aqui, como atitudes, obras e dons que o Senhor nos dá, conhecer a Tua glória agindo sobre nós e o poder que o Espírito Santo hoje nos dá quando nos entregamos a Ele. E nesse momento nós clamamos que o Senhor nos dê também entendimento para que a gente possa compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e que nós possamos ser mais engrandecidos, parecidos cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, esse momento nas Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ver agora uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25, mostrando a dinâmica de Jesus ali naquela região da Galileia, no primeiro momento. Então, Mateus 4, de 23 a 25, nos diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do rio Jordão. Então, até aqui a palavra de Deus, nós podemos perceber nessa passagem a dinâmica de Jesus, se movimentando ali naquela região da Galiléia, indo até as sinagogas, que era o lugar então que os judeus se encontravam para conhecer de Deus, para se relacionar com Deus, ou pelo menos o lugar que eles deveriam ir para isso. E Jesus vai até lá e começa a pregar, a falar das boas novas, do reino. Ele curava,
Então vemos aqui ele fazendo essa obra, né, de curar as enfermidades, e isso fez com que as notícias se espalhassem ali na região. E aí todo mundo começou a trazer para eles os doentes, endemoniados, epiléticos, como vimos aqui, paralíticos, e Jesus curando e cada vez mais o seu nome sendo conhecido. Gente, eu estou citando demais isso para a gente entender, porque no dia que a gente for estudar da rejeição de Jesus, no momento que ele está indo para a cruz, esse povo aqui já tinha esse testemunho, já sabia de todas as obras que Jesus estava fazendo ou tinha feito, porque a notícia se espalhou. E não eram obras pequenas, eram obras de cura. Nós começamos a ver isso no endemoniado, vimos na sogra de Pedro, e vamos ver hoje mais alguns, e vemos nos relatos de João também, em outros relatos, as curas que Jesus propôs. Então o nome dele estava sendo comentado na região. E nós vamos discutir um pouco disso daqui a pouco, era uma obra muito grande para um ser humano natural estar desenvolvendo. Então, esse povo aqui, os judeus dessa época, receberam o testemunho. Eles viram essas obras e lá na frente ainda vão negar Jesus. Então é importante a gente saber, porque às vezes parece que eles negaram Jesus sem ter esse conhecimento. E nós também, porque eles ali eram representantes, penso eu que eles eram representantes da raça humana caída, nós também corremos esse mesmo risco. Às vezes Jesus nos cura hoje e amanhã a gente perde a fé de novo. É importante que a gente tenha isso em mente. Só que tem um dado importante aqui, porque no trecho paralelo a Marcos, do Evangelho de Marcos, que se encontra no capítulo 1, dos versículos 35 a 39, nós temos alguns detalhes a mais que Mateus não cita. O primeiro deles é que no versículo 35, antes de falar sobre isso, olha o que o relato de Marcos fala. De madrugada, versículo 35, capítulo 1 de Marcos. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha que coisa importante. Então, para que ele pudesse fazer todas essas obras, para que ele pudesse ter o poder de Deus sobre ele, e Lucas vai falar isso um pouco mais para frente, ele orava. Ele investia tempo em oração. É impossível, gente, a gente realizar obras sem ter uma vida de oração. A gente pode até executar obras, mas se a gente não tiver uma vida de oração, não é uma obra conforme a vontade de Deus, porque é por meio da oração que a gente vai conhecer a vontade de Deus, onde Deus vai se revelar para nós. E Jesus, ele nos mostra aqui essa necessidade, essa obrigação, não sei se a palavra é obrigação, mas não é obrigação, essa dependência que nós temos que ter na oração se quisermos ter uma vida de boas obras como Jesus fez. Isso é importantíssimo, né? Temos que tomar cuidado para não querer só agir e não ter um tempo sozinhos. E de novo, Jesus estava aqui sozinho, ele teve um tempo de solitude que a gente chama. Né? O que é solitude? Você está num lugar onde você se conecta com Deus, de tal maneira que é você e Deus ali, né? Nessa troca, nessa comunhão, nesse relacionamento. Né? E vou mais longe, não é só uma oração de se ajoelhar e ficar orando, não, é um relacionamento, é uma troca, é falar e ouvir, e digo mais, até talvez mais ouvir do que falar, né? Deus, deixar Deus trabalhar os nossos corações. Né? Então é importante a gente ver isso. E um detalhe importante é isso, né? Jesus encontrava tempo para oração, porque às vezes a gente põe tanta coisa na nossa vida e de novo Jesus aqui estava sendo altamente demandado. Jesus não tinha tempo sobrando e ele encaixava no tempo sobrando que ele tinha tempo para oração, não. De madrugada, quando ainda estava escuro, a prioridade zero de Jesus, oração. Podia fazer o que ele quisesse depois, mas a prioridade, esse texto, pelo menos na minha leitura, ele traz aos nossos olhos isso, a prioridade de Jesus. Ele levantava de madrugada, ele ia para um lugar secreto e ele orava. Ele estava em comunhão com Deus. Mas também, Marcos nos dá outra diferença aqui, que ele fala, né,
dessa questão aqui dele ir para as outras áreas, ele fala assim, na continuação de Marcos, né, versículo 36, desculpa, Pedro fala assim, 37, todos estão te procurando. E Jesus responde, versículo 38, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também pregue, foi para isso que eu vim. Aí Marcos diz no versículo 39, então ele percorreu toda a Judéia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então, essa passagem de Marcos também nos mostra isso, né? Que Jesus, apesar de estar ali naquele momento, tendo seu nome fortalecido, ele sai dali, porque a obra dele era por toda aquela região, e ele percorre essa região. E num versículo de Lucas, que não digo que ele é paralelo, penso que ele é o final dessa passagem, a gente vê assim, ó, Lucas 4, versículos 42 a 44. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões os procuravam e chegaram até onde ele estava. Insistiam para que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino em outras cidades também. Porque foi para isso que eu fui enviado. Então a missão de Jesus era essa, não era ficar parado ali na região que ele estava, Cafarnaum, Nazaré, onde quer que seja. Mas sim que ele se locomovesse na região e falasse das boas novas, de que era chegado o reino de Deus, que a salvação tinha chegado para os homens. E aí no versículo 44, Lucas diz, e continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então penso que ele começou na Galiléia, terminando na Judéia, até na cronologia que eu pesquisei para usar como base aqui, essa passagem vai até deixar uma passagem de João que fala que Jesus foi para Jerusalém, né, mostrando isso, que ele começa lá e depois vai para a Judéia. Mas mais importante, e Lucas também reforça o fato da oração, de que Jesus foi para um lugar solitário, né, ele estava num lugar solitário, e eles foram atrás de Jesus procurá-lo, né? E insistiram. E de novo, mostrando aqui que Jesus larga, mesmo ele estando com fama ali naquela região, todo mundo trazendo ele para ele se movimentou. Ele saiu dali, porque o ministério de Jesus não era um ministério de fama, mas era um ministério de obediência. O Pai tinha dado uma missão para ele, que não era ficar em Cafarnaum, não era ficar na Galiléia, não era ficar em Nazaré ali, ou na região da Galiléia, e sim cumprir um propósito em todo Israel. E ele está se movimentando, começando na Galiléia, indo até a Judéia, porque isso era importante. Ele fazer a vontade do Pai, e não o nome dele ficar conhecido, ele ficar numa região e o seu nome conhecido ali. Não, ele se movimenta e vai então por toda a Israel. Avançando no texto, aí nós vamos perceber aqui a purificação de um leproso, né? E para esse trecho, eles se encontram nos três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. Eu vou usar o relato de Lucas. Então, Lucas, capítulo 5, dos versículos 12 a 16, nos diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça a sua purificação aos sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo, para serem curados de suas doenças. Mas Jesus se retirava para os lugares solitários e orava de novo, né? E até aqui a palavra de Deus. Então nós percebemos aqui, no momento seguinte, a cura de um homem coberto de lepra, lembrando que provavelmente a lepra ela era associada ao pecado. Um homem com lepra era um pecador. Então um pecador chegando diante de Jesus e Jesus recebendo o pecador. Por quê? Porque esse homem se prostrou com o rosto em terra e rogou. Mateus, na passagem paralela,
capítulo 8, versículo 2, fala que esse homem adorou a Deus. Ou seja, ele entendeu quem era Deus. Por quê? Porque na cultura israelita só se adorava a Deus. Nós vamos ver na próxima passagem. E quando ele adora a Deus, ele roga, ele se ajoelha, ele está reconhecendo: Jesus, o Senhor é Deus. Né? Então nós percebemos aqui a fé desse homem. Continuando, né? Só que antes até de continuar, olha que coisa interessante. Marcos, capítulo 1, versículo 41. A passagem paralela dessa história de Marcos está no capítulo 1, dos versículos 40 a 45. Olha o que Marcos fala em 41. Jesus, cheio de compaixão. Gente, a gente precisa perceber também, fora todas as obras de Jesus, a humanidade de Jesus. Né? E eu chamo a atenção para a gente de como Jesus ele se compadece de um pecador arrependido, de um pecador que o adora, clamando, de um pecador que chega até ele se prostrando. E a prostração tem a ver com essa questão da humildade de reconhecer: eu não sou digno, como Pedro, né? Eu não sou digno de estar diante do Senhor, mas ele se compadece de um pecador arrependido. E esse é o ponto aqui. Gente, não se trata de ser um pecador ou não, se trata do coração, se trata de como a gente vai até Jesus. E esse homem foi com tamanha humildade, se prostrando, adorando, rogando para ele. E olha que coisa interessante. Humildemente ele fala para Jesus: Senhor Jesus, se o Senhor quiseres, o Senhor pode me purificar. Então, o que eu quero dizer? Ele sabia que Jesus podia. A questão é aquela se Jesus queria ou não. Né? Ele tinha essa dúvida. Ele falou: eu sei que o Senhor pode curar. O problema é, será que eu mereço? Aqui ele ainda está um pouco com essa questão de merecimento, mas vocês entendem a humildade dele aqui? Se o Senhor quiser, o Senhor sabe que o Senhor pode, por favor, me cura. É mais ou menos nessa direção, porque pela resposta que Jesus dá: eu quero, seja purificado. Parece que é esse diálogo, né? O Senhor pode, por favor, me cura. E eu falei: eu quero, eu vou, seja purificado, né? E Jesus, nesse mesmo instante, na hora que ele fala: eu quero, seja purificado, a lepra deixou o homem, gente. Olha o tamanho do poder de Jesus, do poder do Espírito, que estava capacitando Jesus para fazer essas obras. Numa simples palavra: quero, seja purificado. A lepra foi embora. Esse é o espírito da coisa. A gente entendeu o tamanho do poder que Jesus tinha, capacitado pelo Espírito, e o poder que agora está sobre nós, pelo mesmo Espírito que cobria Jesus e nos cobre hoje. Isso aqui é o ponto. E aí então a lepra deixa esse homem, e aí Jesus, né, ordena para ele: cara, não conta isso para ninguém, vá lá e cumpra o que está na lei, porque Jesus não veio em nenhum momento extinguir a lei, veio cumprir a lei. Ele veio redirecionar o nosso entendimento sobre a lei. E quando a gente chegar no estudo do Sermão do Monte, nós vamos ver isso. Não se trata de não cumprir, se trata de obedecer, mas um obedecer interior. E nós vamos ver que esse homem ele mostra para a gente como Israel era. Porque eles não estavam preocupados em obedecer de forma interior, de coração contrito, quebrantado, e sim de lado superior, de lado exterior. Porque esse homem, Jesus fala isso para ele, ele faz um caminho ao contrário, ele vai e espalha a notícia, né? Desobedecendo. Marcos capítulo 1, versículo 45 nos diz isso. Porém ele saiu e começou a tornar público esse fato, espalhando a notícia. Então, em vez de ele obedecer isso e apresentar ao sacerdote, apresentar o que a lei exigia dele como sacrifício, não, ele saiu e tornou isso público. Ele desobedeceu, mostrando que não houve, na verdade, uma transformação de coração. Mais do que o arrependimento, porque às vezes a gente vai se arrepender, a gente vai clamar para Jesus, Jesus vai se compadecer da gente, vai nos curar, mas aquela cura de coração, que é o mais importante, às vezes a gente não tem, a gente não pede, a gente está pedindo só uma cura de saúde, uma cura exterior,
mas a verdadeira cura, que é a cura de coração, a gente não pede. E Jesus está mostrando isso. Eu dou o que você pediu, né? Você pediu uma cura para mim. Eu me compadeci de você, eu te curei. Mas que cura você pediu? Né? Eu te dei a cura que você pediu. Eu penso que essa passagem é muito isso. E na verdade foi aqui tido uma cura exterior, mas não uma cura interior. Porque nem para obedecer aquilo que Jesus fez, ele fez verdadeiramente. Pelo contrário, ele saiu, né, e espalhou toda a notícia. Por toda a notícia ser espalhada, Jesus não conseguiu mais ficar ali, não conseguia nem encontrar lugares solitários, então ele saiu para outras áreas, porque aquela região estava difícil para ele, né? Mas de novo aqui, só para a gente reforçar, Jesus se retirava para os lugares solitários e orava. Versículo 16 do capítulo 5 de Lucas, mostrando que mesmo diante de tantas obras, Jesus encontrava tempo para oração. Jesus entendia que o poder viria por meio desse relacionamento que era no secreto em oração com Deus. Isso é importante para a gente buscar esse cenário de oração, né? E por fim, o último trecho hoje, a cura de um paralítico, também relatado nos 3 evangelhos, né? Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8, Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12 e Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26, que é o texto que eu vou usar como base. Então, Lucas capítulo 7, versículo 17 a 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, para curar os doentes. Vieram muitos homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar em casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no telhado e baixaram a sua maca, através de uma abertura, até no meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homens, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Como pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: então eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou para a frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheio de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias, né? Olha que coisa interessantíssima, um testemunho fortíssimo de Jesus como o Filho de Deus. Mas essa passagem fala, né, inicia no versículo 17, dizendo: certo dia. Se a gente for procurar o texto paralelo de Marcos, versículo 1 do capítulo 2, a gente vê: em poucos dias, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Então, na verdade, esse relato aqui estava acontecendo em Cafarnaum. Haviam ali muitos mestres e fariseus, uma coisa importante, mestres e fariseus vindos de todos os povoados, não era só da região. Tinham mestres vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, fariseus vindo da Galiléia, de Judéia e Jerusalém. Mais uma vez, gente, para a gente entender como o nome de Jesus estava evidente nesse momento, quanto que ele fazia, quanto que ele ensinava, como o povo sabia do testemunho dele, inclusive os superiores aqui, fariseus e mestres. Então, não havia desculpa e não vai haver desculpa para eles, porque Jesus se revelou para eles. Faltou o coração deles receber Jesus. Ainda no versículo 17 a gente percebe Lucas chamar de novo: o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes.
mostrando que o poder vinha do Senhor. Aqui, o entendimento do que vinha do Espírito Santo. Porque Jesus era Deus, mas ele se esvaziou quando ele veio para a terra. Mas o Espírito Santo repousava sobre ele. E pelo poder do Espírito, ele praticava essas obras que ele estava fazendo. E, mais uma vez, um pessoal com muita fé leva, então, um doente para que Jesus pudesse ver. Não consegue entrar na casa devido à multidão que estava, mostrando quanta gente estava atrás de Jesus, mostrando que não era pequeno o número de seguidores de Jesus. Então esses homens vão até o telhado com muita fé, abrem um buraco no telhado, desce o homem numa maca, com uma fé tão grande que Jesus vê, olha só, versículo 20, no final dele, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse. Então, era uma fé tão maravilhosa que era vista, inclusive vista por Jesus, E Jesus ali, penso que na mesma compaixão da cura anterior, ele diz, homens, os seus pecados estão perdoados. E aqui começa um problema, porque a partir do momento que Jesus fala isso, só Deus pode curar. Ele está falando, eu sou Deus. E aí os mestres e fariseus começam a pensar. Olha que coisa interessante, eles começam a pensar. Mas na passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 4, olha o que Mateus diz, porque vocês pensam maldosamente em seu coração, ou seja, o que eles estavam pensando era mal. E uma coisa interessante, gente, que eles estão pensando, e Jesus está sabendo no que eles estão pensando. E Lucas também fala isso pra gente, versículo 8 do capítulo 2, olha o que Marcos, olha o que Marcos fala. Jesus percebeu logo em espírito. Então, quem deu esse entendimento do que eles estavam pensando para Jesus era o Espírito. Do que eles estavam pensando. E o que eles estavam pensando? Como é que ele pode perdoar se ele não é Deus? Porque só Deus perdoa. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte, esse homem está dizendo que é Deus, ele está blasfemando. Porque a gente não acredita que ele é Deus. Mas não era Jesus que estava blasfemando. Era eles que estavam com o entendimento errado de quem era Jesus, Porque Jesus era Deus e ele tinha poder para perdoar, E aí Jesus faz aqui uma prova para eles. Beleza. O que é mais fácil? Eu perdoar esse homem ou eu pedir para ele levantar e andar? E uma coisa interessante aqui, porque as duas coisas, até a cura ali também, era do próprio Deus, E aí Jesus fala para eles, para que vocês tenham noção de que eu tenho autoridade aqui na terra, que o Filho do homem, ou seja, o Filho do Deus, o próprio Deus, a gente precisa entender que na mente dos israelitas, quem fosse o Filho de Deus era o próprio Deus, Para que vocês saibam disso, eu vou provar, fazendo com que esse homem ande, de que eu sou o Filho de Deus. Então ele fala para o homem, levanta e anda. No relato de Marcos, capítulo 9, versículo 9 do capítulo 2, ele fala, pega a sua maca, levanta, pega a sua maca e ande. Mostrando para eles, se vocês duvidam que eu sou o Filho de Deus, se vocês duvidam que eu tenho autoridade sobre tudo e sobre todos, eu vou mostrar para vocês agora. Toma sua maca e anda. E é o que acontece. O homem levanta e vai embora, glorificando, louvando a Deus. Eu imagino essa cena desse homem aqui, Devia ser muito tempo paralítico e sendo curado por Jesus, mas aqui mostra algo mais do que a cura anterior. Porque a primeira cura vem, os teus pecados estão perdoados. Esse homem ele recebe algo muito maravilhoso. Na cura anterior, a gente só vê o homem falar ou Jesus curar a lepra. Aqui, antes de curar a paralisia, Jesus perdoou os pecados. Então essa cura, ela é uma cura exterior da paralisia, mas é uma cura interior de coração, a ponto desse homem sair louvando a Deus. E todos ali ficaram atônitos, glorificavam a Deus por isso, davam glória a Deus de forma verdadeira,
né? Até meio que paradoxal isso, porque eles entendiam isso como uma obra de Deus. O próprio Lucas diz, hoje vimos coisas extraordinárias. No versículo 12 do capítulo 2 de Marcos, eles falam, nunca vimos coisa igual, né? Sobre isso, mostrando que eles estavam entendendo a obra, pelo menos aos olhos humanos ali, né? Alguns vão crer verdadeiramente de coração, no final muitos não, vão negar Cristo, mas mostrando e Jesus dando testemunho para eles, eu sou o Filho de Deus, vejam as obras que eu estou fazendo, né? E mesmo assim eles ainda vão ter dificuldade com isso. Um ponto aqui importante, que no relato paralelo de Mateus, no versículo 8 do capítulo 9, nós vemos algo interessante. Olha como Mateus termina esse texto. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Olha isso. Que dera tal autoridade aos homens. Por que aos homens, se foi Jesus que curou? Né? Eu fiquei pensando sobre esse trecho, né? Como é que a gente pode encaixar isso com Jesus? E aqui penso que Mateus também está mostrando e deixando para a gente claro essa humanidade de Jesus capacitada pelo Espírito. Por quê? Porque é a mesma autoridade que todos os homens têm. Nós hoje, se dermos a nossa vida, entregarmos nossa vida para a direção do Espírito, nós vamos fazer as mesmas obras que Jesus, e Jesus nos disse que até, e nós vamos estudar sobre isso, até obras maiores que Jesus. Então essa autoridade aqui que Jesus tinha, e eu frisei isso a semana passada e gostaria de reforçar que hoje a autoridade que Jesus tinha para fazer todas essas obras, nós temos hoje também. Essa autoridade agora não era só mais uma autoridade de Jesus, é do primogênito, mas agora válido para todos os filhos que têm o mesmo poder de Jesus no Espírito. Então, quando nós temos vazão, quando nós temos uma vida de oração, de entrega e de relacionamento com Deus, deixando que o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, nos capacite, gente, a gente vai curar epiléptico, a gente vai curar endemoniado, a gente vai curar doença, a gente vai ter poder. E isso é uma coisa que me gera temor, não nesse sentido de medo, assim, mas o temor de não estar usando isso adequadamente, de não estar tendo esse relacionamento como Jesus tinha, de tal maneira que o poder do Espírito possa ser revelado por nossa vida. Porque quando a gente tem uma vida de oração, o poder do Espírito vai se revelar por meio da nossa vida. E é esse temor. Mais uma vez, eu falei a semana passada e falo hoje de novo, eu não tenho feito essas obras, então será que a minha vida de oração está realmente suficiente? Eu estou tendo um tempo de solitude com Deus suficiente para ser transformado pelo poder do Espírito, para ser usado pelo poder do Espírito, para ser um canal de bênção, um canal de que a glória de Deus seja revelada por meio da minha vida para as pessoas? É algo que eu saio daqui hoje meditando, é algo que tem mexido no meu coração. Penso que a gente precisa começar a olhar para isso. Largar essa vida de religiosidade, essa vida... A gente tem que estudar a palavra de Deus, mas tem que buscar o Espírito. Nós temos que buscar o discernimento, né? Jesus, ele ensina e Jesus, ele cura. Então, às vezes, a gente talvez esteja investindo muito tempo no ensino e a gente não pode deixar de investir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas será que a gente tem investido em uma vida de oração pensando para a realização de obras como Jesus fez? E o Pai já nos preparou muitas obras para a gente fazer. Só que a gente tem ido procurar pouco. Ou pelo menos eu, né? Estou aqui falando da minha pessoa. Então isso é algo importante para a gente sair hoje, né? Como uma meditação para a nossa vida, né? Se a nossa vida de oração está realmente suficiente, se a gente tem tido tempo de solitude, se a gente tem ido para um lugar deserto para conversar com Deus, para buscar a Deus, para orar com Deus, para que o poder do Espírito possa nos capacitar para fazer essas obras que Jesus fazia. Tudo isso para a glória de Deus, porque é por meio dessas obras que nós conhecemos o que Deus faz por meio de nós e que as pessoas podem conhecer a Deus por meio daquilo que a gente faz pelas pessoas. Esse é o grande propósito nosso, que a gente possa ter esse entendimento e sair então com essa verdade alicerçada no nosso coração. Amém? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e vamos avançando então nesse nosso estudo no próximo encontro. Amém?
Eu vou orar terminando e a gente se vê então no próximo encontro. Papai, muito obrigado por mais esse tempo que o Senhor nos deu, que a gente possa absorver tudo isso que o Senhor nos tem ensinado e principalmente que a gente possa buscar esse tempo de solitude com o Senhor, esse tempo de conversar, de entender, de aprender, de deixar que o Espírito ministre o nosso coração para que a gente possa fazer aquilo conforme a Tua vontade. O Senhor sabe, se o Senhor quiser, o Senhor pode, o Senhor quer, a gente sabe disso, porque o Senhor já nos deixa isso revelado na Sua palavra. Transforma o nosso coração, nos dê esse entendimento, esse desejo, essa vontade, que a gente possa acordar mais de madrugada para poder conversar com o Senhor, estar com o Senhor e entender aquilo que o Senhor espera de nós. E que essas obras que o Senhor tem preparadas para nós aí, a gente possa vir a fazer, seja feito para a glória do Teu nome, para favor do nosso próximo, para que ele seja abençoado e que o Teu reino cresça por meio disso, que a gente possa também revelar as boas novas do Evangelho para aqueles que a gente encontra e que Seu nome seja glorificado no final de tudo. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, a nossa semana nas Tuas mãos e desejamos mais uma vez estar aqui presentes para mais um encontro na semana que vem. Nós oramos assim agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.